irmãos, queridas irmãs, do plano material, do plano espiritual, muita paz a todos. Estamos com a nossa nação unindo esforços para abordar esse tema, o suicídio. E as casas espíritas não poderiam deixar de dar a sua colaboração, e uma colaboração muito importante, porque a ótica espírita, neste quesito, ela traz um diferencial, que a gente gostaria muito que fosse de compreensão de todas as filosofias religiosas, mas infelizmente não é. Então a nossa intenção hoje, neste estudo, falar um pouco sobre o problema, a motivação, os indícios, as causas mais comuns, analisar aspectos espirituais do ato, que é muito relevante para nós, como, por exemplo, condição dos suicidas no além-túmulo, as consequências para o espírito, propor ações preventivas dentro da nossa ótica, mas não é nossa intenção aprofundar em aspectos psicológicos do ato, porque nós não temos esse tipo de formação acadêmica e aqui também não é o ambiente apropriado e o tempo que a gente poderia utilizar para isso. Mas nos chama de cara a atenção a definição que nós encontramos no dicionário: a ação de acabar com a própria vida, de se matar. O Otávio acabou de mostrar e demonstrar que isso é impossível, porque o espírito é imortal. Acabou de dizer isso aqui. Não é eterno, eterno é Deus, mas o espírito é imortal. Então aí começa já um problema que é, podemos dizer, a raiz, a base do que vai afetar e dar toda a repercussão para as pessoas que decidem caminhar nessa direção, seja por desespero, seja por ignorância do conhecimento desses aspectos espirituais que nós acreditamos que seja o grande fator. Então, o pano de fundo, falta de fé e crença materialista. Apesar de que há impossibilidade da pessoa encontrar alternativa para a solução dos seus conflitos, optar pela morte como meio de fuga. É uma fuga que se acredita que seja um apagar de todas as luzes, abrir o disjuntor, cortar a energia, acaba tudo, mas é um pulo no escuro. E aí despertam os nossos irmãos do outro lado com uma grande decepção. Mas precisamos alertar para o seguinte: quando nós falamos sobre esse assunto, nós não sabemos quem está presente aqui como encarnado, que já pensou em cometer o ato, que está com intenção de cometer o ato, que está passando por grandes angústias e pode ter uma propensão a que isso aconteça. E nós podemos também ter no ambiente irmãos e irmãs que já cometeram suicídio e estão no campo espiritual. São todos merecedores, em primeiro lugar, do nosso mais profundo respeito. E, em segundo lugar, são todos merecedores de conhecimento de que não é um problema sem solução. O Espiritismo não vai tratar o suicídio como uma danação, o suicida como uma pessoa, um espírito que está eternamente condenado pelo ato que ele fez. Não é assim. Se fosse assim, nós não teríamos fé nem esperança para mais nada, Acabou. E aí, cometi um maior erro que poderia cometer, que é tirar a própria vida. O que será de mim? Vamos ver. Olha, as sanções da igreja, só para lembrar que no passado isso foi muito comum. As pessoas, não se podia fazer prece para os suicidas, as famílias eram humilhadas, não se podia realizar enterros, sepultamentos em necrópolis consideradas sagradas, terreno sagrado pela igreja, mas, graças a Deus, a visão da nossa irmã
Igreja Católica mudou bastante. Atualmente, a Igreja vê casos com grande compreensão, respeito, misericórdia para aqueles que chegaram a tal ponto, apesar de que, dentro da filosofia católica, não há esse entendimento que nós temos da perpetuação da vida após a morte, com possibilidade de manifestação do Espírito, com liberdade no campo espiritual e retorno para próximas experiências. É diferente nesse aspecto. Mas no campo da misericórdia, do tratamento caridoso para com os suicidas, acreditamos que já houve grande avanço. Então, quais seriam os principais fatores associados à intenção suicida, ao desejo de suicidar? Vamos colocar sempre aquele pano de fundo, né? Falta de fé e materialismo. Isso é importante, porque isso vai, de uma certa forma, potencializar cada situação dessa. Seria, por exemplo, estar sujeito a transtornos psicológicos, que, de acordo com a estatística que nós pesquisamos, são os mais associados ao suicídio, como estados de depressão, bipolaridade, esquizofrenia, transtornos de ansiedade, demência, transtornos de personalidade. A drogadição, abuso, consumo, dependência de substâncias tóxicas como álcool e drogas, especialmente quando combinados com o sofrimento pessoal. Aquele momento, né, que a pessoa começa ela tem uma decepção, uma frustração, a coisa não acontece conforme a expectativa dela, ela pode adentrar um estado depressivo, ou já está num estado depressivo e acontece o problema. E aí se vê, né, porque a depressão, ela ataca o nosso organismo físico, não é só um problema psicológico, há uma questão química ali do nosso corpo, e que faz com que a gente não creia que vai haver solução. Nós não temos perspectiva de melhora sob a nossa ótica quando estamos em estados depressivos. Muitas vezes isso, somado ao consumo de drogas ou de álcool em excesso, potencializa a possibilidade da pessoa entrar num nível de desequilíbrio, de loucura tão grande que ela fala, ó, quer saber? Vamos acabar com esse sofrimento. Deixa eu desligar a chave aqui. Clique! Pronto. E aí estaria tudo resolvido. Mas também há os casos de enfermidades graves, às vezes um desespero, porque a pessoa tomou conhecimento ou está há bastante tempo, anos a fio, tentando um tratamento de uma doença grave e a coisa não melhora, só piora. E aí a perspectiva de morte breve, doentes terminais, isso tudo pode dar a entender que é preferível não sofrer. Vamos sair dessa estrada aqui, vamos passar abrir aquela porta ali e ir embora. Isso aqui não está dando certo. Questões como conflitos familiares por abusos físicos e sexuais, rejeição, decepções amorosas que são às vezes extremamente angustiosas para nós, né? Nós temos um caso que aconteceu conosco particularmente, na nossa juventude. Chegamos em casa de madrugada, né, voltando de algum encontro social, alguma festa, estacionamos o carro de frente à nossa casa, ao nosso prédio, estava tudo iluminado, e os vizinhos do lado de fora. Aí o que nós pensamos? Opa, tem uma festa aqui, né? Fomos lá, e aí, como é que tá? Tudo bem? O que está acontecendo? Ah, meu filho deu um tiro na cabeça, um choque. O que foi? Decepção amorosa. O menino brigou com a namorada, rompeu, houve um rompimento, provavelmente ele foi rejeitado e ele preferiu partir, não suportou. Então vejam bem, às vezes há também somado a isso um apoio social escasso, poucos amigos, cuidadores, pessoas para ajudar a tomar conta dessas situações, para ajudar na prevenção, o nível socioeconômico baixo, nível educacional baixo, que não dá para a pessoa condição, muitas vezes, de se defender ou de conquistar certas coisas que ela está necessitando. Eventos traumáticos como perda de familiares, de emprego, desastres naturais, pandemias, guerras, problemas psicológicos, baixa autoestima, desesperança, questões relacionadas à orientação sexual,
Quantas pessoas tiveram e ainda tem bullying por causa disso, porque tem uma orientação sexual que não é aquela que a gente esperava. Porque às vezes é um espírito feminino reencarnado em corpo masculino, ou é um espírito masculino reencarnado em corpo feminino, passando uma nova experiência. E aí tem trejeitos diferentes do que nós esperamos que seja o normal, e aí começa a sofrer bullying. Bullying desde a escola, familiar, vizinhos, no escritório. E nós vamos, nessa onda, muitas vezes perturbar pessoas que não encontram saída a não ser a fuga pelo suicídio, buscando a morte, né? O abandono. Há também aqueles casos de indução, pessoas que induzem outras ao desespero, ajudam a piorar, vamos dizer assim. Mas nós temos que prestar atenção nas questões espirituais. Então, muitas vezes, o suicida, ou aquele que está tentando o suicídio, é um espírito que já passou pelo suicídio em existências anteriores. Então ele vem com essa tendência a querer repetir o ato. Isso não tem como a gente saber. É uma possibilidade que acontece, é relatada na literatura espírita, esses casos, e explicado nos livros, por autores como Emmanuel, por exemplo, né, que fala sobre isso no livro Consolador. Há o caso também das influências dos desencarnados. É o campo da obsessão. É o espírito que tem alguma diferença com quem está encarnado e quer prejudicar a pessoa de todas as formas, porque quer cobrar alguma coisa que foi prejudicada numa existência anterior. Estamos dando um exemplo. Então o que ele faz? Ele vai perturbar. E se ele vê que a sua vítima, entre aspas, está num momento de desequilíbrio, uma tristeza profunda, depressão, ele começa a tentar sugerir para aquela pessoa, dependendo aí do campo mediúnico, né, pelo processo de fascinação, aquela insistência, vai induzindo a pessoa a cometer o suicídio, porque a ligação é feita pelo campo mental do desencarnado para o encarnado. E nós, por coincidência, ontem, não sei se alguém aqui viu essa notícia, que o cineasta francês-suíço Jean-Luc Godard, o que ele fez? Por desejo próprio, ele falou assim, para mim tá bom, chega, eu quero morrer. E ele está num país que não é apenas permitido, como o governo te dá toda a condição de realizar esse tipo de ato. O suicídio assistido, a eutanásia assistida. A Suíça é um país que, se uma mocinha de 16 anos engravidar e ela não quiser ter o filho, quiser cometer aborto, basta ela marcar com o médico. Não precisa pedir autorização dos pais, nem falar nada com ninguém, porque é lei do país. Então é aquele caso do país de concepção materialista, que facilita esse tipo de atrocidade contra a vida. Então esse nosso irmão aí, um cineasta, não sei por que motivo, não li assim mais profundamente o que o levou a tomar essa decisão, mas ele, com a família reunida, ainda fizeram lá um momento, né, de celebração do negócio, e ele partiu. Bom, aí depois nós vamos ver mais para frente como que ele deve estar do lado de lá, porque aí vai vir a grande decepção, né? Achar que a coisa simplesmente encerra dessa forma. Nós vamos ver daqui um pouco, por algumas questões do Livro dos Espíritos, por que a gente precisa ir com a nossa vida até o finalmente, não é? Então aqui vem apenas uma relação dos indícios no comportamento, né? As pessoas falando que querem dormir para sempre, quer ir embora, não querer mais voltar. São formas de nós tentarmos identificar nas pessoas que nos cercam tendências possíveis, tendências suicidas. Também pode ser planejada uma intervenção durante essas crises para poder afastar, né, o risco do suicídio, como acompanhamento psicológico, psiquiátrico, a rede de amigos ser mobilizada para apoio, internar num centro de atenção psicossocial, fazer um monitoramento regular, restringir acesso a álcool e drogas e vai por aí afora.
Isso tudo muito assim num campo material e num campo de relacionamento. Mas nós precisamos encontrar o nosso próprio mecanismo. E como é que nós vamos alcançar essa possibilidade de eu ter um instrumental para tornar para mim o suicídio uma coisa absurda? E eu jamais sequer passar esse pensamento na minha cabeça, mesmo nos momentos mais difíceis da minha vida. É preciso compreender o mecanismo que o Espiritismo nos traz através da revelação dos espíritos superiores. Por exemplo, vamos ver aqui algumas questões de O Livro dos Espíritos. Primeira pergunta ali, 155, como se opera a separação da alma e do corpo? Então, diz o seguinte, que quando rompe o laço que une a alma ao corpo, ela se desprende. Aí Kardec perguntou se isso é instantâneo, ou se vai aos poucos, né? Então os espíritos responderam, a alma se desprende gradualmente. O que significa isso? Que quando nós estamos no processo da passagem, não significa assim, eu estou aqui agora, acorde, já estou do lado de lá. Muitas vezes, as sensações, as percepções são confusas. É como se eu já estivesse com um pezinho lá no campo espiritual, mas o outro pé ainda está aqui. Então eu continuo tendo sensações materiais, percepções materiais, e isso se torna mais agravado quando a pessoa vive realmente uma vida com ideais meramente materialistas. Por exemplo, muito apegada ao próprio corpo, muito apegada ao corpo, às formas, à beleza, à sensualidade, seja lá o que for, um apego exagerado, porque nós não estamos dizendo aqui que nós não podemos aproveitar da beleza, das sensações do corpo físico, não é isso. A questão é o excesso, o apego. A sensação muitas vezes é essa. Quantas entidades são percebidas nos cemitérios, pessoas que desencarnaram e que não vão embora, não deixam o corpo, estão presas ao corpo. É uma espécie de reação da lei de causa e efeito, porque o apego foi tão grande que ela não consegue se libertar do corpo. Então ela fica ali presenciando o corpo dela própria apodrecer. Isso é uma sensação terrível, você vê aquilo que você tanto amava ser destruído aos poucos. Certa vez, em uma das reuniões mediúnicas que nós participamos, nós tivemos um caso de um espírito que ele estava numa sala de aula numa universidade, e ele deixou isso claro para a gente, que ele estava lá o tempo todo naquela sala de aula. Por que ele estava na sala de aula? Porque naquela sala de aula tinha uma caveira, né, um esqueleto pendurado, era aula de anatomia, os alunos estudavam os ossos do corpo humano, e o esqueleto era dele, tinha sido dele. Ele não conseguiu se desprender, e olha quanto tempo deve ter passado para esse corpo e parar na sala de aula, e ele ainda estava lá. Então, quando chegou esse momento da reunião mediúnica, é porque seria o momento dele ser libertado, né? Cumpriu lá as reparações necessárias, porque isso faz parte do processo, mas isso para a gente ver, provavelmente uma pessoa super apegada ao próprio corpo. Então, eis a questão, por isso que nós temos que ter essa consciência de valorizar o que é espiritual, valorizar o espírito, cuidar do corpo, cuidar da saúde, cuidar da higiene, mas não esquecer de valorizar o principal, que é o espírito. O que fala no livro O Consolador, que é um livro de perguntas feitas ao espírito, ao Emmanuel, sobre vários aspectos da nossa vida, da nossa existência, e uma das perguntas foi aquela ali, é fatal o instante da morte? O Emmanuel respondeu, com exceção do suicídio, todos os casos de desencarnação são determinados previamente pelas forças espirituais que orientam a atividade do homem na Terra. Aí nós vamos falar uma coisinha aqui que costuma deixar algumas pessoas intrigadas. Uma criancinha passeando na rua, vem uma bala perdida e pimba! Desencarnou, pegou em cheio, morreu. Para nós, tragédia, tristeza, problema, que absurdo, para nós. Mas para a
vamos dizer assim, trajetória daquele espírito estava previsto. Está escrito ali pelo Emmanuel, estava previsto. O nosso tempo no planeta, durante a encarnação, ele já está programado no campo espiritual. Só morre de véspera quem suicida. Quem não suicida não morre de véspera. E há o suicídio brusco e o suicídio lento, que a pessoa vai se destruindo aos poucos, ela vai definhando os próprios órgãos ao longo da vida. E aí ela acaba partindo alguns anos antes do que deveria. Chega no campo espiritual, suicida. Alguém aqui já leu o livro Nosso Lar? Já, né? Algumas pessoas já leram o Nosso Lar. O Nosso Lar, o André Luiz conta a própria história, que ele era um médico, cuidava de muitas pessoas, mas ele cometia abusos em festas, abusos alcoólicos, seja lá o que for. Isso fez que ele antecipasse o retorno dele ao campo espiritual. Quando ele adentrou o plano, ele foi tratado como suicida, ele recebia impropérios, né? Ele no umbral lá e os espíritos gritando com ele, suicida, e ele não conseguia entender por quê. Só mais tarde que ele veio a ter essa noção. Então é importante nós compreendermos que quando há esses casos de desencarnação, o avião caiu, matou um monte de gente. Tragédia. Não. Era para acontecer daquele jeito. É a lei de causa e efeito. Então isso é importante que a gente tenha essa compreensão que nós vamos partir da Terra por meios que nós desconhecemos, que tem a ver com o nosso passado espiritual e com o desejo que Deus vai determinar a forma, a época. Nós não temos essa informação. Há casos também do contrário, né? Pessoas que vão ganhar um tempo um pouco a mais. Isso nós encontramos, por exemplo, na obra de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna. Ele conta o caso de uma senhora que a espiritualidade decidiu estender o tempo dela no planeta porque ela ia fazer ela tinha um fator importante na família dela para ajudar a cuidar de uma criança, um espírito especial que ia reencarnar. Ela ia ser um fator de proteção para aquela criança. Então eles seguraram ela alguns anos a mais. Pode acontecer. Mas nós temos que preocupar com isso? Alguém aqui gostaria de saber que dia, que hora, que minuto, que segundo que vai morrer? Eu não. Eu, particularmente, não quero ser egoísta, mas eu prefiro viver sem esse peso. Então nós temos que deixar, né, a coisa fluir e fazermos o melhor possível para que a gente tenha uma vida saudável. E o homem tem direito de dispor da sua vida? Isso já é o livro dos Espíritos. Sonoro não, só Deus tem esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão dessa lei. Aí o Kardec perguntou, mas não é sempre voluntário o suicídio? Não, o louco que se mata não sabe o que faz. Então, às vezes não há intenção de suicidar, mas há uma exposição ao risco muito grande. E acaba a pessoa morrendo, né? Faz uma brincadeira num lugar errado e acaba falecendo, não é? Então nós temos, por exemplo, nós recordamos aqui, temos visto há uns anos atrás uma cena pela TV de um brasileiro que estava num desses navios, nesses cruzeiros marítimos aí pelo Caribe, e ele estava fazendo gracinha na janela do navio lá e caiu no mar. Acabou. Ali não tem como resgatar. À noite, um navio imenso indo em alta velocidade, ficou. Corrente leva. Então, o que acontece? É o abuso da sorte, é se expor a uma situação de risco sem haver necessidade. Talvez consumiu muito álcool, a gente não sabe o que aconteceu. Então, meus irmãos, o que acontece? Nós aqui estamos tentando criar esse senso de compreensão, de responsabilidade sobre os nossos atos. Vamos dar um outro exemplo que nos veio à mente aqui. Um senhor que nós conhecemos, que era lá da nossa casa espírita, que é o irmão Glacos, e esse senhor já desencarnou há muito tempo. Ele tinha crises de asma terríveis, daquelas que a pessoa para assim e não consegue respirar direito e fica assim, esperando passar aquela situação, né? E aí a esposa dele, que era nossa amiga, a senhora, ela falou com a gente, ele não reclama. Ele fez
um pacto consigo mesmo, que ele jamais ia reclamar disso. Mas depois nós ficamos sabendo por quê. Porque houve para ele uma oportunidade de esclarecimento por que ele estava tendo aquelas crises no sistema respiratório nessa sua última encarnação. É porque em outra vida ele tomou muito álcool, né? Encheu a cara, vamos dizer assim, e foi atravessar um riacho em cima de uma pinguela, um tronco lá, uma coisa assim, bêbado, desequilibrou, caiu dentro da água e morreu afogado. Não foi suicida consciente, não pretendia morrer, mas abusou do risco de desencarnação porque estava embriagado e passou num lugar que não devia. Então, qual foi a punição para ele? Não vamos chamar de punição. O processo de reparação foi ele ter o seu centro vital, né, seu chakra laríngeo, que coordena as ações nossas respiratórias, né, o sistema respiratório do corpo humano, ele veio com essa perturbação e ele passou a existência toda sofrendo com essas crises respiratórias. Então nós não conseguimos ficar imunes às coisas que a gente faz contra o próprio corpo físico, porque muitas vezes nós abusamos assim de excessos e achamos que está ótimo, e ficou por aquilo mesmo, mas não ficou não. Nós vamos ter que arcar com as consequências no futuro, ou no campo espiritual, ou numa reencarnação seguinte. No livro Leis de Amor, que é um livro, eu adoro esse livro, é um livrinho desse tamanhozinho, quando fala assim, anima muita gente, né? Opa, vou ler pequenininho. Esse é pequenininho mesmo, mas é fantástico esse livro. Perguntas e respostas do Emmanuel sobre vários assuntos, e um dos assuntos é este. E Emmanuel explica que os dramas passionais, os crimes não investigados, as tragédias íntimas, cujos protagonistas são vítimas e carrascos, não desaparecem no silêncio do túmulo, porque a vida prossegue além da morte, desdobrando causas e consequências. Então eu fui ali no cantinho escondido, cometi um crime qualquer, ninguém viu, passei a vida sem punição nenhuma. Ok, a vida física. Quando eu adentrei a vida espiritual, não tem jeito. Está no prontuário do meu espírito. Já desequilibrou os meus centros vitais, eu já estou com o perispírito deformado. E o perispírito é o corpo que molda o nosso próximo corpo físico. É um corpo astral, um corpo energético, fluídico, que vai moldar o nosso próximo corpo físico. Por isso que nós, muitas vezes, no passado, não sei se hoje ainda tem esse tipo de paciente, nós adentrávamos o Hospital da Baleia e lá estavam aquelas dezenas de crianças com hidrocefalia. Eu não sei se os irmãos sabem o que é a hidrocefalia. A hidrocefalia é um excesso de água na cabeça, no cérebro, e a criança adquire uma formação assim, né? Fica deformada. Fica com a cabeça desse tamanho, as veias todas estufadas, o olho esbugalhado. Então são espíritos que reencarnam naqueles corpos e passam um tempo, desencarnam. Não tem chance de sobrevivência. Quantas vezes nós vimos lá mães olhando para aquele filho, esperando, né, que no nascimento viesse uma criança bonitinha, e vem aquele ser deformado e já está lá para desencarnar. O que o Espiritismo traz para ajudar essa mãe? Essa explicação, que veio aos cuidados dela um espírito que está em resgate, e ela vai ter que fazer justamente isso, cuidar dele enquanto ele estiver na Terra, mas o destino dele não é a mãe nem o pai que determina, é Deus. Então vejam bem, quando nós cometemos crimes contra outras pessoas ou contra o nosso próprio corpo, isso, por mais que a gente queira que fique no sigilo, no silêncio, não está no sigilo nem no silêncio, está marcado no nosso espírito e no nosso perispírito. A gente gosta de falar, assim, só para provocar uma imagem meio moderna, né? Que a gente entra no plano espiritual
com um monte de lâmpada de neon acesa, mostrando quem nós somos. Não tem como esconder, não. Está piscando lá, ó, ele fez isso, fez aquilo, fez isso, fez aquilo. Está lá. Nós somos conhecidos, porque a nossa formação perispiritual já demonstra se nós somos espíritos mais ou menos evoluídos. E isso, para nós, vem do conhecimento do Espiritismo, e é importante que a gente tenha contato com essas informações, se aprofunde nessas leituras para que a gente comece a usar um discernimento e o livre-arbítrio em nosso próprio favor. E não fingirmos de mortos e falarmos, não, deixa isso para lá, depois eu preocupo com isso. Ok, podemos deixar para preocupar depois, mas as consequências é um determinismo, elas vão acontecer. Então, quantos violam a passagem da morte, suicidas, crendo erroneamente alcançar o repouso? Nada mais encontram senão suplício e desespero a gerarem no âmago de si mesmos os pavorosos conflitos que apenas as reencarnações regenerativas conseguem remediar. Ou seja, aqueles espíritos lá que nós exemplificamos, que estão reencarnando em corpos de crianças com hidrocefalia, vão fazer isso talvez 1, 2, 3 vezes. E aí, aos poucos, o perispírito ele vai evacuando as suas imperfeições pelo corpo físico. Porque quando nós alimentamos, o que o nosso corpo faz? O alimento material. Ele separa o que é bom, transforma em energia para o corpo, em substâncias para o corpo. O que não é bom ou é excesso, a gente vai lá e coloca na casinha. Evacuamos. O alimento espiritual é a mesma coisa. Quando nós absorvemos alimento espiritual nocivo, que faz com que a gente promova atos e crimes contra a lei de Deus, inclusive aqueles que ferem o nosso próprio corpo físico, nós temos que evacuar essa condição de enfermidade. E o perispírito solta isso pelo corpo físico. Aí vem lá, por exemplo, eu estou numa certa fase ótima da minha vida, aparece um tumor. Mas como Deus é injusto, eu estava tão bem, eu estou aqui praticando esporte, eu estou tendo uma vida saudável, e vem esse tumor. Como é que acontece isso? Felizmente, nós temos esquecimento do passado. A gente não vem na Terra sabendo quem nós fomos, o que aconteceu, porque seria muito difícil a gente viver assim, né? Um olhar para o outro e falar, esse aí me matou na outra vida. Não tem condição, né? Eu estou em casa lá com minha irmã e lembrando as coisas que a irmã fez comigo no passado. Porque Deus reúne espíritos antipáticos também nas famílias. Todo esse conhecimento do Espiritismo vai vir para a nossa mente para nos ajudar a discernir e nós tomarmos ações inteligentes que nos favoreçam. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os aflitos, no item suicídio e loucura, nós lemos: a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio, ocasionam a covardia moral. A propagação das doutrinas materialistas é o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam. E os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade. Então nós vemos que, pelas ilustrações que nós demos, que tem nações comprometidas com isso, com esse excesso de materialismo, a nação inteira. As leis civis já induzem as pessoas a cometer crimes, como aborto, como própria eutanásia, suicídio. Então as pessoas que estão lá como responsáveis por essas leis, por essa legislação, elas estão encarceradas num processo complicado de reparação, porque as repercussões serão muito grandes, né? Após a morte, decepção e resgates dolorosos. As primeiras impressões após o suicídio. Perguntaram então para Emmanuel quais as primeiras impressões dos que desencarnam por suicídio. Ele respondeu: a primeira decepção que os aguarda é a realidade da vida que não se extingue, com as transições da morte do corpo físico, vida essa agravada por tormentos pavorosos em virtude de sua decisão tocada de suprema rebeldia. Suicidas há que continuam
experimentando padecimentos físicos da última hora terrestre em seu corpo somático indefinidamente. Então eu tomo um copo de veneno, aquilo desce queimando, destruindo tudo, um ácido, por exemplo. Já imaginaram, já é ruim na hora que acontece, que você vai passar uma eternidade, vamos dizer assim, porque não tem como a gente contar o número o tempo em anos, séculos, a gente não sabe sobre isso, cada caso é um caso. Mas o que mais perturba o espírito desencarnado? É ele não compreender que aquilo um dia vai ter fim, é ele achar que aquilo nunca vai acabar. Alguém aqui já ficou gripado e desesperado? Nossa, esse negócio não acaba nunca, que hora que isso vai acabar, que hora que vai passar? Não é assim? A gente fica achando que não tem fim. Imagina a situação no campo espiritual com uma pessoa que se enforcou ou que deu um tiro na cabeça e ela está repetindo aquilo, está vindo o pensamento e a dor continuadamente por um período indefinido, um período muito longo. Então, a decepção é esta. Nós temos a crença materialista, adentramos na ideia de desligar tudo, né? Apagar a luz e vamos acabar com esse problema aqui, vamos embora. E aí acordamos do lado de lá numa situação muito pior. Particularmente, nós já conversamos em reunião mediúnica com diversas entidades assim. Ah, eu suicidei, não estou entendendo, era para ter acabado tudo e eu estou aqui. O que aconteceu? O Espírito foi conversando com a gente, através do médium lá de manifestação. O que aconteceu? Aí vamos conversar com ele, vamos explicar. Mas antes dele ser levado até lá, ele estava padecendo dessa dúvida, dessa angústia, sei lá por quanto tempo. É muito comum o espírito padecer sofrimentos assim por séculos. Comparecem espíritos de 1600, 1700, 1800, séculos anteriores, estão até hoje sofrendo no campo espiritual. Agora que está começando o processo de resgate. Então essa decepção, né, nós podemos imaginar o que vai acontecer lá com o nosso irmão cineasta, né, que vai adentrar o campo espiritual achando que estava tudo bem, olha, estou desligando. Aí de repente, não desligou não, está ligado. Está ligado e a coisa complicou para o seu lado, porque ficou devendo. Descumpriu a lei de Deus, cometeu o maior crime contra a lei de Deus, que é antecipar, abreviar a vida através de matar a si mesmo, e ainda ficou devendo anos. Vai ter que voltar para cumprir os anos que faltavam em condições desfavoráveis. As pessoas que se embriagam a ponto de arruinar a saúde, que se esquecem da higiene até se tornarem presas de parasitas destruidores, que se encolerizam pelas menores razões, destrambelhando os próprios nervos, ou que passam todas as horas em redes e leitos, poltronas e janelas, sem coragem de vencer a ociosidade e o desânimo pela movimentação do trabalho, prejudicando a função dos órgãos do corpo físico, em razão da própria imobilidade, são criaturas que geram doenças para si mesmas nas atitudes de hoje mesmo, sem qualquer ligação com causas anteriores de existências passadas. Aqui foram exemplos que o Emmanuel deu de atitudes que às vezes são comuns em nossas vidas e que já estão nos indicando que nós estamos caminhando para um suicídio inconsciente e lento, por causa desse tipo de atitude que nós adotamos para nossas vidas. Agora ele fala de situações mais evidentes, suicidas que estouraram o crânio ou que se entregaram a enforcamento, depois de prolongados suplícios nas regiões purgatoriais, umbral, frequentemente após diversos tentames frustrados de renascimento, readquirem o corpo de carne, mas transportam nele deficiências do corpo espiritual, que nós explicamos, cuja harmonia desajustaram. Nessa fase, exibem cérebros retardados ou moléstias nervosas obscuras. E aí ele completa: se nós provocamos o suicídio a alguém, é possível que tenhamos esse mesmo alguém, muito breve, na condição de filho problema,
ou de um familiar padecente requisitando-nos auxílio. Ou seja, nós empurramos alguém pelo precipício, mais tarde esse alguém está ligado a nós pela consanguinidade e está dependendo de nós para cuidar dele. Então volta para que nós promovamos a vida e não a morte. Assim funciona a lei de causa e efeito. Muito bem, olha o que é o melhor preventivo contra o espiritismo. Conhecimento espírita, conhecimento desses mecanismos, conhecimento dessas leis, desse processo, como que realmente essas coisas acontecem nessa relação nossa com a vida espiritual, né? O espiritismo, tornado impossível a dúvida, porque ele nos traz o esclarecimento, muda o aspecto da vida, muda a forma como nós percebemos a vida. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para lá do túmulo, mas em condições muito diversas, donde a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio, donde, em suma, a coragem moral. Então, ali tem umas frases mostrando, né? Falar só a primeira: o verdadeiro espírita vê as coisas deste mundo de um ponto de vista tão elevado, elas lhe parecem tão pequenas, tão mesquinhas, a par do futuro que o aguarda. É só lembrar do que o Otávio falou, a nossa imortalidade. Isso aqui que nós estamos vivendo é temporário, literalmente, quer a gente aceite ou não. Passamos por várias experiências anteriores em corpos físicos e vamos passar por outras tantas. À medida que nós evoluirmos, os nossos corpos serão mais fluídicos, mais etéreos, e nós vamos poder habitar moradas mais felizes, porque a Terra ainda é um mundo de provas e expiações. Na escala dos mundos, nós estamos ainda subimos só um degrau, saímos do mundo primitivo e subimos aqui para o mundo de provas e expiações. E é um mundo que tem uma variedade enorme de níveis espirituais que nós estamos vivendo. Então, ao Espiritismo estava reservado demonstrar, pelo exemplo dos que sucumbiram, o suicídio não é uma falta somente por constituir infração de uma lei moral, consideração de pouco peso para certos indivíduos, mas também um ato estúpido, pois que de nada ganha quem o pratica. Antes, o contrário é o que se dá, como no ensino, não a teoria, mas os fatos que ele nos põe sob as vistas. O Espiritismo apresenta-nos os próprios suicidas, a informar-nos da situação desgraçada em que se encontram e a provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem encurtar a sua vida. Então, meus irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com certo tipo de pensamento que vira até um jargão, né? Por exemplo, morreu, o que a gente fala? Foi descansar. Ele estava sofrendo demais com a enfermidade e agora finalmente foi descansar. Colocaram na nossa cabeça que a morte vai levar a criatura para uma imobilidade, que ela vai ficar lá dormindo até o final dos tempos, quando os justos se levantarão, não é um negócio assim? Ora, o Espiritismo nega tudo isso. Ao contrário, a vida tem um dinamismo quase que imediato. Há os casos das perturbações a que nós todos somos sujeitos logo após o despertar no campo espiritual. Nós acordamos no campo espiritual com uma certa perturbação, porque a nossa realidade era uma ligação com o corpo material. E aí nós despertamos em outra dimensão. Então, na misericórdia, na bondade divina, Deus nos coloca num estágio ali de perturbação, de confusão, propositadamente, até que a gente vá compreendendo o que foi que aconteceu. Esse tempo na perturbação, ele é mais longo para as pessoas materialistas, para as pessoas que não têm essa noção da realidade espiritual, que acreditam que isso aqui, que é o meu ser, que é essa carne aqui, que é esse rosto, que isso aqui que sou eu, quando na verdade isso aqui vai deixar de existir daqui a uns tempos, pode ser hoje ali na esquina, não é?
e o espírito vai prosseguir, esse sim. Então a noção dessa realidade para nós, isso facilita adentrarmos o campo espiritual sabendo, né? Opa, peraí, parece que eu já desencarnei. Tudo bem, vou ficar com saudade das coisas que eu tinha aqui? Depende do nível de apego. Vou ficar com saudade das pessoas? Provavelmente, porque amo muitas pessoas, gosto de muitas pessoas, mas vou ter a perspectiva de que eu vou voltar a encontrar com elas. Certamente com todas as que eu amei muito, que me amaram muito, e com todas as que me odeiam muito, porque elas vão me procurar também, vão querer acertar a conta comigo. Então tem os dois lados da moeda. Nós temos então que buscar para nós uma vida de amor, de amizade, de felicidade, uma vida realmente que possa nos engrandecer.